né, Léo? Assim, Não, dou com a caridade, dou. Isso. Né? Agora, a realidade não é essa. A realidade é que os profissionais ficam frustrados, ficam, educação física não dá dinheiro, educação física é isso, começa a procurar, ouve um monte de coisa, né? Aí encontra o tio lá, o tio, não, por que você não vai trabalhar com seguros? Faz o curso lá para ter o código lá, a licença de seguro. Tá bom, pô, eu acho uma profissão muito digna e segura, é uma coisa que no Brasil é muito incipiente, vai crescer muito. Agora, eu não tenho a menor vontade de vender seguro, nunca tive na minha vida, não é isso que eu quero. E aí, e provavelmente quem entrou na faculdade também não era isso que queria, né? Então... Vai vender seguro e não vende a profissão que escolheu, né? Então, exatamente. E assim, o Fausto falou agora, né? E o nosso tema é se você planejou a sua carreira, então eu vou dar um pitaco agora. Se alguém perguntasse, Tadeu, e o que seria? Eu estou me formando, vou me formar agora, o que seria planejar a minha carreira? Vou te falar, primeiro, antes de você fazer uma pós-graduação, e eu sei que você vai fazer, e eu recomendo que você faça, tá? Mas antes de fazer, porque a maioria dos profissionais faz o quê? Imediatamente, né? Imediatamente. O cara, em dezembro, acabou a faculdade e em janeiro ele está na pós, né? Antes disso, investigue. Se você está na faculdade, já comece a investigar agora. Não precisa chegar no final, mas chegou no final. Investigue direito quais são todas as possibilidades, ou todas você nem vai conseguir, a maioria das possibilidades que a educação física te oferece hoje, de carreira dentro da educação física. Né? O que você pode abordar, que tipo de problemas das pessoas você pode resolver, que tipo de público você pode ajudar. Veja todas essas possibilidades e veja quais são, ou qual é a que mais te agrada. Né? 2, 3 que te agradam. E comece a focar em entender aquelas lá. Depois você vai acabar escolhendo uma, na verdade, o que acontece quando você começa a se dedicar, vamos dizer, a 3 públicos meio diferentes, é que geralmente uma delas se destaca, né? Rapidamente você percebe, aqui o negócio está indo melhor. Porque tem mais a ver com você conhece mais, você tem mais, enfim. Faça essa agora. Aí comece a se dedicar. Então, por exemplo, sei lá, eu gosto muito, eu fui jogador de futebol, tem aquelas histórias, fui atleta e tinha lesão e tive que parar por causa da lesão, eu gosto muito de lidar com esse negócio de lesão. Tá bom. Agora você pode começar a pensar em qual pós-graduação você vai fazer. De preferência, uma que relacione aí, que te dê mais conhecimento sobre exercício e lesões e prevenção de lesão, etc. Que entenda, é diferente do que a maioria faz. A maioria faz o seguinte, acabou a faculdade, preciso fazer uma pós-graduação. Tá. Qual? Sei lá, treinamento esportivo. Você colocar lá pós-graduação em educação física no Google, o que mais aparece é treinamento esportivo. Toda a faculdade tem essa pós-graduação, E aí, aí depois o cara faz treinamento esportivo, que é meio genérico, na verdade, né? Dentro do coisa. E aí ele se toca, fala, biomecânica que é o negócio. Aí ele vai e faz uma outra, de biomecânica aplicada, sei lá, alguma coisa. Ou faça isso ao contrário, gente. Essa é uma dica tão básica, né? Residência, que nem dos médicos lá, residência, né? Só que você não vai estar lá, mas comece a trabalhar, se conseguir, comece a direcionar, né, pelo menos um dos seus horários, que nem o Fausto falou, os 3 uniformes que você vai usar, que um deles seja para aquilo que você tem uma afinidade, um interesse maior, vai fazer a pós-graduação, faça dirigido para aquilo, e aí tente se encaixar como estagiário, como que quer que seja, começando, trainee, num lugar que tenha aquele conhecimento, e aí você vai estar começando uma carreira de verdade. Uma carreira que provavelmente, depois de alguns anos, ou dependendo de onde você está, pode demorar menos até, uma cidade menor que não tem aquele serviço que você se interessou, que tem pouca gente oferecendo, você pode decolar rapidamente. Né? Isso já aconteceu com a gente, é interessante, na SBPT, a gente tem, é mais recente, né, mas a gente começou a fazer
algumas mentorias com os profissionais, né? O cara paga. Mentoria ficou na moda lá, eu não gosto desse termo, porque não acho absolutamente que eu seja mentor de ninguém, né? Não sei se vocês acompanham a minha rede aí, eu sou conhecido como palpiteiro fitness, porque eu dou palpite em tudo. Então, eu mudei o nome, o que a gente vende lá no site, se você for comprar, tá lá, palpitoria. Você vai pagar um negócio, eu ou o Juliano, nós vamos ficar 1 hora e meia com você 2 vezes, né? São 2 sessões inicialmente, no Zoom lá, e eu vou dar um monte de palpite. Eu vou te perguntar umas coisas e vou dar um monte de palpite. E, enfim, os palpites é engraçado, porque eu pego gente que tem 10 anos de carreira, né? Não começou agora, e não pensou nunca dessa forma, essa coisa básica que eu falei agora. Aí eu começo a investigar, o que você... Não, então, eu trabalhei já com 2 ou 3 clientes que... com corrida, fazer um treinamento, ensinar eles a correr, as pessoas gostam, corrida de rua, essa simples, tal, para a pessoa sentir nada de competição, tal, e eu gosto de correr também, é legal, tal. Então, e agora, você está fazendo isso? Não, eu tenho um cliente assim, o outro lá, velhinho, o outro não é, a outra é mulher, não sei o que lá. Eu falei, então, por quê? Porque foi aparecendo, eu falei, então pega, você tem algum horário disponível? Tenho. Então, tenta fazer o seguinte, pega 2 ou 3 pessoas, pode ser familiar para começar, monta um grupinho de corrida. Tem um parque, tem uma praça, você vai lá, você dá um treino para as pessoas, faz uma corridinha e tal, vê o que acontece, faz isso durante um mês, com 2, 3 pessoas, você junto, põe uma camiseta, né? Eu falo, põe uma camiseta igual em todo mundo, que apareça e que esteja escrito alguma coisa. Pronto. Aí, depois de 2 meses, a pessoa fala, nossa, montei aqui, virou assessoria de corrida, já tem 10 pessoas, já tem 12... As pessoas estão esperando os profissionais chegarem e falarem, eu tenho a solução para você, eu posso te ajudar. Né? E nós não temos a formação, a educação física não tem a formação. Então, assim, pega o cara com 10 anos de carreira e fala, nossa, é verdade, olha só. Aí ele começa, eu dei o exemplo da corrida, mas outras várias, né? E basta começar. Então, minha dica principal começa assim, saiu da faculdade, tá para sair, começa a investigar, ver o que você gostou, o que você gostou de estudar, o que você gosta de dar, o que você gostaria de saber mais e vai atrás disso. E a hora que você tiver mais ou menos certo, né, não é 100% certo, você não vai estar num, faz a pós-graduação, escolhe uma legal que tem aquele assunto, você vai gostar, você vai aprender coisa que já é do seu interesse, e aí tenta começar de alguma forma a trabalhar com isso. Em pouco tempo você vai ser um especialista na sua cidade, no seu bairro, na sua região, e vai captar os clientes, né? E aí vem a história que eu falei lá do posicionamento. Essa parte sou eu que dou na certificação, sou eu que ministro de posicionamento, que é uma coisa que desde que eu comecei a estudar marketing, foi a coisa que mais me chamou a atenção. Faz todo sentido para mim, é óbvio que eu não posso ter foco em tudo. A antítese do foco é tudo. O foco é laser, né? O foco é uma força laser, muito forte, capaz de destruir uma parede com um único ponto. Isso é o laser, né? Não é uma luz difusa que ilumina, mas não faz nem cócega. E a carreira é a mesma coisa, faz todo sentido. Quanto mais você souber, quanto mais você conhecer e aplicar determinado conhecimento para um determinado tipo de público, mais você vai conseguir atrair essas pessoas, tal, e ter melhores resultados trazem mais gente traz mais dinheiro, mais carreira, e aí você abre um estúdio, e aí você monta uma equipe, tem todos esses casos na SBPT, o cara que era ele sozinho, aí ele começou a focar no trabalho, aí começou cliente, aí ele ficou sem horário, eu falei, bom, começa a treinar outros profissionais para atenderem no seu lugar e tal. Aí o cara começou e aí, de repente, ele tinha 15 profissionais trabalhando para ele, um monte de clientes. Eu falei, bom, agora você acha que vale a pena, a cidade não é muito grande, abre o estúdio. Aí ele abriu o estúdio e está aí. Né? São vários. Mas eu não sei. Infelizmente, eu tenho hoje uma distância, eu não gostaria, mas tenho, é até meio difícil de reduzir, uma distância do universitário e do recém-formado.
Eu não tenho, eu gostaria de saber qual é a cabeça desses caras quando eles saem da faculdade hoje. E se vocês me permitirem esticar isso aqui, o Leonardo falou o negócio de não ter os profissionais, eu vou contar uma história que para mim foi assim, embasbacante. Há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu convidei um profissional, amigo nosso, da educação física e tal, para um evento que a gente faz, aí eu batendo papo com ele no café, assim, batendo papo lá no evento, e ele me contou a história, que ele tinha sido convidado, ele já era professor universitário, mas ele tinha sido convidado para dar aula na Anhanguera, não sei se eu vou falar o nome porque merece, que é um abatedouro, né? A primeira vez, eu fui uma vez na Anhanguera, numa unidade da Anhanguera, fazer uma reunião lá, e eu levei um susto, porque eu nunca tinha mais visto aquilo. Na hora que eu cheguei, era uma sexta-feira, um pouquinho antes das 7 horas da noite eu cheguei, e começaria as aulas às 7 horas, né? Minha reunião era às 7, então eu cheguei um pouco antes. Tinha 100 e tantas catracas, assim, uma do lado da outra, um saguão enorme, né? Catraca. E eu falei para a recepção, não tinha ninguém, era um pouquinho antes. Falei, por que tanta catraca? Ela falou, espera até às 7 para você ver. Porque o pessoal chegava e para entrar todo mundo correndo tinha que abrir a porteira de 100 catracas, enfim. Esse profissional foi convidado lá, ou foi indicado para dar aula numa unidade da Anhanguera, lá na cidade dele, aqui no interior de São Paulo, tal. Ele foi lá, fez o processo e tal, e chegou o momento de falar para ele, queremos te contratar, tal, discutir lá o salário, o horário e tal. E aí, já no meio da discussão, o outro profissional, coordenador, não sei quem é, falou para ele, então, aí, sei lá, na segunda e na quarta você vai dar aula aqui nesse horário e tal. A especialidade dele era ginástica, né? Ginástica calistênica, essas coisas, era essa disciplina que ele já ministrava em outra. Ele é da área de ginástica. Ginástica e tal, e aí aqui, nesse horário, na terça e na quinta, você vai dar marketing, né? Aí ele parou e falou, peraí, eu não sou de marketing, não tem coisa, meu negócio é a ginástica, é fitness, né? Não tenho conhecimento de marketing. Eu falei, não, mas não tem problema, nós temos tudo, todas as aulas prontas, né? DVD, sei lá. Você leva, você vai, hoje deve estar tudo online. Você leva, você vai, a aula está prontinha. Você assiste o negócio antes, mesmo que você não assista, você botar lá, o pessoal vai. Eu falei, não, mas espera aí, eu preciso entender demais. Não, se você assistir a aula antes, você vai entender, tem todos os exercícios que as pessoas devem fazer. Eu falei, não, mas não é possível. Bom, continua a discussão um pouco, até que ele entendeu uma outra coisa. Ele não ia dar aula de marketing para a educação física. Ele ia dar aula de marketing no curso de marketing da universidade. É isso. Essa é uma história real, por mais inacreditável que pareça. O que ele tinha que outros profissionais de marketing provavelmente não tinham ou não aceitaram o salário? Mestrado, que é aquilo que eu falei. Então, hoje, é mais importante na faculdade o cara ter a titulação, porque o MEC inventou essa história, né? E eu entendo até, teoricamente, qual é o princípio disso, mas na prática ele não funciona. Na prática, nós não temos ninguém falando de carreira na educação física, por exemplo, nem na fisioterapia, mas na educação física, porque as pessoas que se dedicam à carreira, a vendas, como o Fausto falou, a marketing e tal, elas não estão nem aí em fazer mestrado, fazer doutorado. Poucas estão. Porque carreira é no dia a dia, é no palco, né? E aí a gente fica nessa situação. Então, a faculdade é obrigada a pegar um profissional que tenha a titulação necessária, por causa das leis, né? Das normas do MEC. E aí o conhecimento do cara fica em segundo plano, né? Se ele entende daquilo que ele vai falar ou não. É uma situação surreal, mas é absolutamente verdadeira.